Boa noite, meus companheiros, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, né? E hoje, quinta-feira, é o dia da nossa reunião pública da semana, reunião pública dessa que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, item 10 e 11, que o item 10 fala das instruções dos espíritos, né? Continuando com o tema da nova era, mensagem de Erasto e mensagem de Fênelon. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião, eu vou pedir a Denise para fazer a leitura do preparo e a nossa prece, tá bom? Denise, a palavra está com você. O preparo de hoje é Conversando com Leon Denis, sob o título Elevação. Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Então, tenho agradecido por mais uma noite em que nos reunimos, onde nossos corações se unem na vibração, se unem irmãos, amigos espirituais, onde podemos refletir sobre a lição da noite, apreender seus conceitos e, principalmente, Senhor, que possamos utilizá-los no nosso dia a dia, caminhando pelos passos do nosso Mestre Jesus, acompanhando, pouco a pouco, auxiliando os nossos irmãos e caminhando, pouco a pouco, em direção a Ti, Senhor. Então, só temos a lhe agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Mais uma noite para essa reflexão, para esses estudos, e que possamos sempre estarmos gratos aos nossos queridos amigos espirituais, que eles possam incluir, abençoar, envolver a palestrante da noite de hoje, e que possamos absorver esse ensinamento e utilizá-los em nosso dia a dia. Mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos e lhe pedimos que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Como eu falei, o nosso estudo é desse livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, itens 10 e o item 11. Então, eu vou partilhar aqui a tela com vocês. Está todo mundo vendo? Deixa eu abrir aqui. Opa. Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Deixa eu só baixar aqui um instantinho para poder eu ver o que está aqui na tela. Porque da hora que eu fui abaixar, senão não vou... Isso, vamos lá, é aqui. Então, está todo mundo assistindo, né? Então, está aí. Capítulo 1, não vim destruir a lei, itens 10 e 11, instruções dos espíritos, a nova era.
a lei divina e a lei humana. Eu vou ler um trechinho do item 10 para a gente entender. Diz assim, esse texto do item 10 é de Fenelon. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdades e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes, né? E nós estávamos estudando há poucos minutos o estudo do livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. E essa aula que nós estávamos estudando era do capítulo Respingos Históricos, onde a gente está tendo um panorama da região onde Jesus nasceu, no aspecto geográfico, no aspecto político, social, não é? Então, a gente vê que aquela época era tudo muito conturbado, até a chegada de Jesus, que é a segunda revelação. Então, nesse item 10, ele inicia assim: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. O que é essa verdade que Deus permitiu que viesse varar as trevas? É o nascimento de Jesus. É o nascimento de Jesus, né? Esse dia foi o do advento do Cristo. No nascimento de Jesus, no momento que ele começa a pregar, é a luz varando as trevas, né? Então, ele diz, depois da luz viva, Jesus vem e prega o evangelho. Voltaram as trevas. Após a morte de Jesus, as trevas, a escuridão, o egoísmo, o orgulho, a vaidade do homem, retorna à terra. Após alternativas de verdade, durante esse período, Deus não nos deixou na escuridão. Ele manda de tempos em tempos seus filhos para trazer a luz. Então, ele diz aqui, depois da luz viva, voltar às trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, houve alternativas de verdade. A vida de Francisco de Assis é uma, né? Trazendo a luz em meio às trevas. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, ainda no item 10 do Evangelho, capítulo 1, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Então, nós vamos ver hoje aqui as leis da natureza. Vamos falar sobre essas leis da natureza. Porque o espiritismo é de ordem divina e se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certos, diz no Evangelho, de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Então, é necessário, tá, a gente entender essas leis da natureza. Então, existe no mundo a lei divina e a lei humana para regular tudo isso que a gente faz, da forma como a gente vive, né? Então, é interessante a gente ver isso. O mundo vive em trevas. Que trevas são essas? As trevas da ignorância. Jesus vem e traz a luz. Após a sua morte, as trevas voltam ao mundo.
Então, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, nós vamos resgatar essa luz que Jesus trouxe, que é o Evangelho. E nós vamos ver que o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Entendeu? Então, vamos ver aqui a lei divina e a lei humana. Primeira coisa, nós vamos entrar em contato com a regra áurea. Que regra áurea é essa? A regra áurea é a seguinte: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Muitos profetas vieram à Terra antes de Jesus, mas eles foram enviados por ele mesmo, né? Eram embaixadores da sabedoria e misericórdia divina. Então, nós temos Elias, Jeremias, Isaías, todos esses profetas do Antigo Testamento, tá? Diziam os gregos, olha só, para a gente ver como essa regra áurea já foi apresentada ao mundo desde os primórdios. Entre os gregos, ela já estava presente. E eles diziam, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Dentro do mundo grego, essa filosofia já estava presente, muito antes de Jesus nascer no planeta Terra. Tá? Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Olha só que interessante. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Então, a gente percebe o seguinte, que quando Jesus diz, não façais ao próximo o que não quereis que fizesse para você, as pessoas ficam pensando, não, é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Não. Jesus, mais de 1000 anos antes dele nascer, ele já enviou homens para falarem isso. Então, quando Jesus diz essas frases, ele está repetindo a recomendação que ele mandou os seus embaixadores, que eram os seus profetas, falarem. Então, essa expressão, né, essa regra áurea, ela está entre nós há milênios. Não é novidade. Ah, Jesus ensinou isso. Não, os profetas já falavam sobre isso, sob recomendação dele. Insistiam os romanos, até os romanos, né, que nós sempre pegamos os impiedosos romanos. Olha o que os romanos diziam: a lei gravada dos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Diferentes nações dizendo a mesma coisa. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro, da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, Jesus, o governador do planeta, tem gente que não gosta muito dessa expressão, né? Mas não podemos usar outra, realmente, ele era o responsável pelo planeta. Então, a gente tem que tirar essa... Tem gente que tem a ideia de que Jesus só surgiu no mundo quando ele nasceu. Não! Ele está dirigindo esse orbe desde que eles se reuniram, ele e outro grupo de espíritos no Sol, para planejar a construção do planeta Terra. Porque esses grandes espíritos, esses devas, né, diz Emmanuel, se reuniram 2 vezes. São tão ocupados que eles só tiveram tempo de se reunir 2 vezes. Uma para planejar a formação do planeta Terra. E a segunda vez para planejar, milhares de anos depois, a vinda do Messias, do próprio Jesus. A vinda do próprio Messias. Então, todos os povos, de certa maneira, não importa se é do Oriente ou do Ocidente, receberam a mesma instrução. Porque Jesus sempre mandou aqueles para prepararem o caminho.
para que ele um dia pudesse vir. Então, ele enviou esses homens. De tempos em tempos, ele enviava esses homens. Vai lá, como diz assim, faz recordar a eles a mensagem. Porque aí a gente já começando a perceber algumas coisas. Lembra que Moisés trouxe, o grande legislador, trouxe os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, aquela coisa toda. Aí Jesus, quando chega aqui, ele diz o seguinte, ó, a regra áurea é a seguinte, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque isso que eu estou dizendo aqui resume toda a lei e tudo aquilo que os profetas disseram. Ama a Deus, ama o próximo. Se você fizer isso, você cumpre tudo que os profetas disseram. Tudo que eles vieram anunciando, né, há muito tempo atrás. Então, na antiguidade, todos esses povos receberam essa lei. Nenhum povo ficou sem receber essa lei. Porque entre os chineses, entre os indianos, entre os árabes, vai ter um profeta, um filósofo que falou isso aí. Ou foi Buda, ou foi qualquer outro. Porque todos eles foram trabalhadores, embaixadores de Jesus. Então, ele mandou para a China alguém, ó, vai lá e fala isso aqui. Aí mandou outro lá para a Índia, vai lá e fala isso aqui. São todas as ovelhas de Cristo. São todas as ovelhas. Então, ele tinha que atender toda a população do planeta. Então, ele manda seus enviados para os 4 cantos do mundo para falarem a mesma coisa. A regra áurea, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Se fizer isso, ganhará o reino dos céus. Essa era a lei, né? Então, esses profetas serviram como instrumentos enviados do Cristo. Alguns mais ou menos identificados com a inspiração dos pontos mais altos da vida, não é? Mas todos tinham essa missão. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Porque Jesus, inicialmente, ele manda os embaixadores, avisa isso, leva essa mensagem e procura viver o máximo que você puder essa verdade. Mas nenhum deles conseguiu viver essa verdade integralmente. Por quê? Porque todos eram homens falíveis, eram espíritos com as suas dificuldades, em graus evolutivos diferentes. Nenhum deles era puro, perfeito como mestre. Então, é aquela coisa, vai lá, meu filho, apresenta essa lição e procura vivê-la dentro daquilo que lhe for possível. Por isso que no slide anterior nós colocamos mais ou menos afinados com Cristo. Então, cada um chegava, apresentava o ensinamento e tentava viver dentro do seu grau evolutivo aquela verdade, mas nunca nenhum deles conseguiu vivê-la integralmente. Aí ele vem. Ele vem. Então, com ele, a regra áurea é a novidade divina. Por quê? Porque Jesus a ensinou e exemplificou. Ele exemplificou como precisava verdadeiramente ser vivida. Então, pela primeira vez no mundo, nós vimos essa regra áurea sendo, vamos dizer assim, materializada na Terra, através da vida de Jesus, do exemplo de Cristo. Aí agora, era isso que ele pediu. Isso que é viver a regra áurea. Porque antes os profetas, né? Nós tivemos aí Elias, um grande profeta, mas passou a faca um monte de gente. O outro, né, se trancou na caverna, ficou, né, queria se isolar do mundo, do problema, mas acabou se perdendo lá no seu exclusivismo. Teve problema em vários outros. Aí vem João Batista de novo com Elias, né? Tentando reparar o erro do passado, quando ele cortou a cabeça do mundo, mas aí ele não perdoou a falha do outro e mandou ver, acabou perdendo a cabeça também, porque ele não perdoou a falha do que ele considerava o pecador, né? Então, nenhum deles conseguiu ver, mas Jesus não. Ele vem, ensina e exemplifica, não com virtudes parciais,
Foi maior entre os homens. Jesus não ensinou com virtudes parciais. O que são virtudes parciais? É um bom homem, mas é um pouco orgulhoso. Era, quer dizer, né? É um bom homem esse profeta, mas é um pouquinho mandão. Ah, é um bom homem, é um pouquinho egoísta. Não. Jesus ensinou, exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas. E ele exemplificou e ensinou, não dentro de casas e palácios no alto da montanha, ele foi para a rua, foi para a praça, tá? E falou essa verdade para todo mundo ver, sem temer que os adversários, os inimigos, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Esse trecho está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41. É belíssimo. Quem tiver o livro Caminho, Verdade e Vida, que nós estamos até, né? Todo dia mandando uma mensagenzinha para a gente ler. Belíssimo. Então, ele mostra como Jesus viveu essa regra áurea, né? A lei humana, vamos falar um pouquinho da lei humana, porque nós temos a lei divina e a lei humana, né? A lei humana, no livro Estudos Espíritos de Joana de Ângeles, no capítulo 10, a Joana diz assim: qualquer diretriz ou norma, o que é a lei humana? Qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente a lei. Então, qualquer diretriz, qualquer norma, vamos fazer aqui, ó, pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Isso é chamado de lei, né? Joana resume dessa forma. As leis humanas são elaboradas por legisladores habilitados nesse mistério, mas ainda assim homens imperfeitos do ponto de vista dos princípios da moral e da razão. Então, aqueles que elaboram as nossas leis, sejam os deputados, senadores, juízes, são homens imperfeitos. São homens imperfeitos. Então, a lei não pode ser perfeita. Ela é adequada àquele grau evolutivo daquela sociedade. Quando a sociedade evolui, tem que mudar a lei. Olha as constituições. Não são modificadas de tempos em tempos? Sofrem, portanto, essa lei, os homens, periódicas modificações. As leis sofrem periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride. Olha agora a lei, por causa da, não teve que se criar, se modificar essa lei por causa da internet, ela não teve que sofrer uma modificação, que lá dos anos 60 não tinha internet. Hoje nós temos crimes cibernéticos acontecendo. Então, a Constituição tem que ter um espaço para os crimes da internet. É uma modificação causada por quê? Pelo progresso, porque passa a humanidade, né? Então, a partir do momento que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade, essas leis vão se modificando em vários aspectos, né? Nos dias atuais, as leis humanas, ainda que assegurem ao cidadão louváveis avanços da área do direito e da justiça, e que estabeleçam igualmente justos deveres, a fim de preservar o equilíbrio social como um todo, longe ainda estão de cumprir os propósitos legítimos e necessários que atestam, né? Então, a gente ainda vê muita injustiça social, né? A lei atendendo mais a um grupo do que a outros, não é verdade? Essa semana, por exemplo, o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, colocou uma lei. Ele tinha colocado, o outro tirou, ele colocou de novo, que nenhum jovem ou criança pode ser recolhido pela polícia sem estar em flagrante delito. Por quê? Quando você vai, às vezes, vamos falar assim, a nossa cidade é dividida em Zona Sul, Zona Norte, né, essas coisas assim. Quando você vai aos bairros mais aquinhoados, e normalmente jovens que não estão vestidos com roupa de marcas, jovens de chinelo, qualquer coisa assim, estão juntos em algum perto de algum lugar, a polícia logo põe o olho.
desses jovens. E, às vezes, até a comunidade que mora naquele bairro, que é uma comunidade mais aquinhoada financeiramente, manda ele, ó, estão vendo? Aí já começa, aquele grupinho ali vai atacar, vai roubar celular. Vai... Então, a polícia muitas vezes ia lá, recolhia os jovens, sem que eles tivessem feito nada, ainda. Muitas vezes não faziam. Estavam ali na praia, sentados, olhando, tudo mais. Então, a polícia ia lá e pegava. Agora, se tivesse um grupo de jovens de família rica, bem vestidos, no banco do lado, a polícia não ia lá. E muitas vezes aqueles jovens ricos ali, berrados, iriam cometer um crime. Como a gente vê cometer crime por aí. Mas a polícia olhava para onde? Para o outro lado. Pelo menos, então ele proibiu, não pode mais. A não ser que ele esteja cometendo um dele. Está roubando, vai lá e prende. Mas só porque ele está ali passeando no calçadão da Avenida Copacabana, você não pode prender. Você não pode prender. Não é? Porque a gente vê muitos crimes sendo cometidos por jovens da alta classe. Há um tempo atrás, foi um escândalo na Praia da Urca, porque várias mansões ali da Praia da Urca estavam sendo assaltadas. E a polícia descobriu que era uma quadrilha formada por filhos daquelas pessoas que moravam ali, pessoas abastadas, jovens, ricos, formaram uma grande quadrilha e assaltavam as casas dos seus vizinhos milionários. Então, pela aparência, você não pode julgar. Né? Então, a nossa lei é preciso, às vezes, ter umas modificações para você poder, né, ir tornando a coisa mais justa. Mas por quê? Porque essas leis ainda são feitas por homens imperfeitos, cheios de preconceitos ainda, mas são necessárias, né? Com o tempo elas vão melhorando. Os homens, por sua vez, mesmo que conscientes do real valor dessas leis para a vida de relação com os demais membros da sociedade e outros reinos da natureza, muito frequentemente vivem de forma inconteste a ignorá-las, ludibriá-las e desrespeitá-las. Então, muitos homens, mesmo sabendo que as leis são necessárias, que as leis servem para nos ajudar, vivem de forma, e hoje em dia, né, como tem, né, procurando meios de burlar a lei para poder tirar alguma vantagem. A gente vê muito isso, né? A gente vê quantos, de vez em quando o pessoal diz, olha, cuidado que está tendo golpe tal, está tendo aquele golpe, isso, aquilo. Como a gente vê quadrilhas se preparando, né, para poder, de alguma maneira, burlar a lei e cometer o crime. A lei humana são leis ainda imperfeitas, elaboradas e destinadas a homens igualmente perfeitos. Então, são leis imperfeitas que são destinadas a homens como nós, ainda imperfeitos. Observamos que os homens, mesmo reconhecidamente lúcidos e de discernimento, instruídos e educados, não são capazes ainda de, através da livre vontade, de conscientemente respeitar a vida dos demais semelhantes e seres vivos que coabitam o planeta que lhes serve de casa. Mesmo aqueles mais com discernimento maior, ainda jogam lixo na rua, ainda polui, ainda faz coisas que, mesmo sabendo que são contrárias à lei, que são prejudiciais ao outro, ainda fazem. A gente ainda faz muita coisa, né? E a gente já tem um certo nível de lucidez. Mas a gente ainda faz alguma coisa. Coisas que prejudicam o próximo. Não são capazes de respeitar o direito do próximo e reconhecer os deveres para com o próximo. Por mais evoluído que a gente esteja, nós ainda não somos completamente capazes de cumprir a lei em sua integridade, ou melhor, no seu total, na sua plenitude, obrigado. Nós ainda não conseguimos.
Ainda, a gente ainda deixa uma brechinha, né? Ainda faz alguma coisinha, olha para um lado, olha para o outro. Ninguém está vendo. Eu vou deixar cair esse papelzinho de bala aqui, porque eu estou com preguiça de ir lá na cozinha botar lá no cesto, né? Ou então dizer assim, poxa, mas aqui não tem lata de lixo? Então, deveria ter lata de lixo. Então, não tem, o que eu posso fazer? A gente não pensa assim, vou guardar ele na bolsa. Não, estou jogando no chão porque esqueceram de botar a lata de lixo aqui. Então, a culpa não é minha. A culpa é do governo que não botou a lata de lixo aqui, que deveria ter. Tá? Não conseguem seguir esses homens imperfeitos ainda normas e condutas da vida em sociedades ditadas por representantes, muitas vezes eleitos por eles próprios. Então, esses homens que a gente diz serem aqueles deputados, senadores que nós vamos eleger, não é? Está chegando até a época de eleger novamente, né? Novos representantes. Eles são o nosso reflexo. Né? Então, nós não conseguimos seguir novas condutas em sociedades ditas por representantes muitas vezes eleitos por eles próprios, por nós próprios, e nem mesmo cumprir com deveres elementares que objetivam o bem comum. Por esta realidade, concluímos que, coletivamente, vivemos de acordo com o que somos em espírito, ou seja, com nossas imperfeições, nossas limitações, nossos comportamentos atápicos. Então, vivemos hoje com o que somos em espírito. Eu, como espírito, ainda sou assim, imperfeito. Então, quando eu estou encarnada, eu vivo como eu realmente sou. E quando eu desencarnar, eu continuarei vivendo como que realmente eu sou. Daí a necessidade do processo educativo contínuo para que eu vá evoluindo e melhorando. Caso contrário, eu fico repetindo aqueles mesmos padrões. Não é? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 647 e 648, Kardec vai mostrar para a gente onde encontrar a orientação segura para a necessária mudança capaz de elevar a humanidade a níveis evolutivos sólidos e definitivos. Na lei divina ou lei natural. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Então, tem que ter aquela lei, ó, é isso aqui, ponto. Ponto, lembra? Não matarás, ponto, nada de vírgula, porque senão a gente tem uma brecha na lei, e é por aqui que eu vou entrar. Né? Então, são elas, as leis: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, porfia de justiça, amor e caridade. Né? Característica fundamental das leis divinas: eterno e imutável como o próprio Deus. As leis divinas são assim. Não precisam mudar com o tempo. A lei única, a única verdadeira para a felicidade do homem. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é causa primária de todas as coisas, né? São apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. É a lei divina, diferente da lei humana. Todos os espíritos encarnados e desencarnados estão submetidos à lei natural que governa o universo, né? Pode o homem alegar total desconhecimento das leis de Deus? Todas as criaturas têm consciência da lei de Deus. Lembra? A lei de Deus está escrita na nossa consciência, sabendo o de que necessita para a própria felicidade. Os desmandos a que o homem se entrega, os abusos que perpetra, os excessos a que se expõe, não lhe permitirão tranquilizar-se, não serão desculpa para nós. Eu posso até ter desculpas em relação à lei humana. Não, essa lei estava muito esquisita, eu não consegui entender. Por isso que eu procurei a brecha,
Porque a lei humana tem brechas. E às vezes eu uso essa desculpa. Não, eu queria seguir essa lei, mas apareceu essa brechinha aqui, eu entrei. Mas na lei humana, na lei divina, não tem brecha. Então, todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, não importa o seu grau evolutivo. E nós sabemos o que necessitamos para a nossa própria felicidade. Os gesmandos, a que a gente se entrega, né? Os excessos não servirão de desculpa para que você possa se tranquilizar e dizer assim, ó, eu cometi o erro porque eu não sabia. Não, ela está inscrita na nossa consciência. Aquela lei superior, né? A seu turno, no momento justo, convocará o infrator reajuste, de quem ninguém se furta. Então, todos nós teremos que reparar os erros cometidos, porque ela está escrita. Lembra da memória cósmica que a gente está estudando, né? Com o Hermínio de Miranda, no Universidade dos Carismas? Tudo que a gente faz, tudo está escrito. Então, a justiça divina age ali. Você sabe a lei, você conhece a lei. Então, não tem justificativa para a sua falha. Ainda Joana, nos livros dos Espíritas, desculpe, Allan Kardec, na questão 622 do Livro dos Espíritos, diz lá, confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Os Espíritos dizem, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Então, a gente não pode alegar. Ah, mas essa lei divina veio lá do tempo de Moisés, de Abraão, de Jesus. Não, mas o Senhor sempre enviou seus embaixadores para, de tempos em tempos, nos fazer lembrar dessa lei e ajudar a humanidade a progredir. Dos primeiros moralistas aos grandes legisladores, ressaltaram as figuras de Moisés, instrumento do Decálogo. Ele trouxe o Decálogo, os 10 mandamentos. Em Jesus, o excelso paradigma do amor que consubstanciara as necessidades humanas, ao mesmo tempo facultando os meios liberativos para o ser que marcha na direção da imortalidade. Então, Moisés é a porta, Jesus é a chave. Por quê? Porque Jesus vai nos fazer entender o decálogo. Não matarás, ponto. Aí a gente diz, quer dizer que eu não posso tirar a vida do meu semelhante? Sim, mas também não pode matar a esperança dele. Não pode matar o entusiasmo do outro. Não é só tirar a vida orgânica, mas é matar as esperanças do outro. Então, não matarás, ponto. Toda vez que você aniquila o outro, de alguma forma, você está indo contra a lei de Deus. Não roubarás, ponto. Mas não é só roubar o celular dele. Não. Também não vai roubar a alegria dele. A gente não rouba tanta coisa do outro. Isso tudo está escrito na lei. Então, Jesus vai explicar isso. Que não é só roubar o celular. O roubar é muito mais amplo. Não cometerás adultério. Eu não posso pensar com o olhar cobiçoso da mulher do outro. Não é só isso. Você também não pode mudar a lei do Senhor. Isso é cometer adultério. Aí o pessoal diz, nossa, Moisés não explicou assim. Mas Jesus veio e explicou. Por isso ele é a chave, né? Na questão 628, por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Então, essa verdade vem de acordo com o nosso progresso. Conforme a gente vai evoluindo, a verdade vai chegando. As revelações vão chegando. Senão, será como jogar pérolas aos porcos.
Sendo o progresso constante e infinito, essa revelação divina necessariamente também deve ser ininterrupta e eterna. Ah, essas revelações viram até quando? Infinitamente. Infinitamente. O aprendizado da lei de Deus ocorre dentro de um momento preciso do processo evolutivo do ser humano. Não há violência de espécie alguma. Ninguém será violentado. Se nós alcançamos um grau evolutivo, um novo aprendizado é enviado pelo Senhor. Aí a pessoa diz assim: ah, mas essa lei não dá para ser entendida. Dá, porque o Senhor não manda para nós nada que nós não possamos compreender. Vem tudo dentro do momento certo, na medida certa. Não há erro na lei divina, né? Em termos de aprendizado espiritual, compreendemos que o entendimento das leis divinas passa por 3 períodos fundamentais. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Moisés registrou os pilares da verdade, dos princípios morais universais. Está ali os 10 mandamentos. Moisés é o decálogo, né? Revelou os preceitos divinos de vigência eterna. A lei mosaica, não. A lei mosaica foi como uma constituição que mudou de tempo em tempo. Mas o decálogo, não. O decálogo é eterno. Então, ele revelou os princípios divinos de vigência eterna e observância universal, além de leis civis e disciplinares, que aí sim o Código Mosaico, necessários para aquela época. Tá? Jesus trouxe a boa nova, as notícias do reino. E ele disse: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu vim ensinar e exemplificar como deve ser. Porque, em verdade, vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Jesus deu cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Tudo que foi dito antes da chegada dele, ele veio cumprir agora. E ter uma nova dimensão, o decálogo, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando ao grau de adiantamento dos homens. O grande pedagogo, né? Então, o Espiritismo é o consolador, é a terceira revelação da lei de Deus, a chave com o auxílio do qual tudo se explica. É de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Está lá do Evangelho, capítulo 8, item 10, um dos itens que nós estamos estudando hoje, né? Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento, ratificando a palavra de Jesus, né? No Evangelho do Espiritismo está dito: nada ensina o Evangelho em contrário ao que ensinou o Cristo. Porque muita gente diz assim: o Evangelho do Espiritismo, é o Evangelho dos espíritas, né? Então, a Bíblia é o Evangelho dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, né? Dos irmãos. E o Evangelho segundo o Espírito é o Evangelho dos espíritos. Nada disso. Nada disso. O Evangelho segundo o Espiritismo nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas lá no passado sob forma alegórica. Olha as parábolas, formas alegóricas. É obra do Cristo que ele mesmo preside, assim como preside igualmente a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a continuação, é o relembrar dos ensinos do Cristo,
Aonde o Cristo vem agora explicar de uma maneira mais clara, e ele mesmo diz, agora, sem alegoria. Sem alegoria. Não tem mais parábola. Tudo aquilo que foi dito no passado e que os homens não conseguiam compreender, mas hoje nós compreendemos. Então, ninguém mais precisa hoje que Jesus e os espíritos superiores venham contar a parábola do bom samaritano. Não precisa, porque hoje nós temos condições de compreender essa lei, porque nós somos espíritos hoje mais evoluídos do que há 2000 anos atrás. Mesmo assim, a gente não vai Mesmo assim, tem alguns probleminhas, não é? E nós vamos falar um pouquinho do item 11 do Evangelho, eu estudei o item 10 e 11. Viemos falar de um dos homens que trabalhou ao lado do Espírito de Verdade. Né? Como eu falei outro dia, os prolegômenos, né? É uma mensagem enviada pelos espíritos superiores, sendo que o espírito mais evoluído que trabalhou ao lado de Kardec, né? Na elaboração da codificação foi João Evangelista, que é, todos sabem, a reencarnação do nosso Francisco de Assis. Ele é o primeiro a assinar os prolegômenos, o segundo é Santo Agostinho. São aqueles espíritos, os embaixadores de Jesus, que vieram junto com o Espírito de Verdade, que é o próprio mestre, na elaboração do Espiritismo. E o que é o Espiritismo? É o cristianismo redivivo. É o ensino de Jesus, relembrando tudo aquilo que o mestre nos ensinou. Então, Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores do Espiritismo, ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, os espíritos, né? E dentro da Igreja Católica, também ali se colocaram para resgatar os ensinos de Jesus, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade, que é o advento do Cristo. Né? Quando, em meio de seus desregramentos, como homem também, um espírito muito evoluído, mas que ao reencarnar também se perdeu um pouco, a exemplo de Paulo de Tarso. Né? Quando, em meio de seu desregramento, quem conhece a história de Agostinho sabe, né? Ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Viveu boa parte da sua vida, uma vida muito material, até que ele também vai encontrar sua estrada de Damasco. Quando, então, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a voz que lhe exclamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Então, todos esses grandes espíritos vão ter a sua estrada de Damasco. E o mestre vai procurar todos eles, vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agostinho, Agostinho, por que me persegues? Francisco, vá recuperar, né? Reerguer a minha igreja. Aí Francisco arruma uns tijolinhos, né? E vai lá na igreja de São Damião. Aí não é essa igreja, ele olha para o lado, tem outra caindo aos pedaços, ele vai lá, reergue a outra. Aí vê outra igreja, vai lá. E ele vai consertando as igrejas, até que ele percebe que não é as quatro paredes e o telhado que Jesus está falando para ele. É a igreja, é o evangelho, né? Então Francisco, o outro foi Saulo, porque ele persegue. Mas para Francisco ele não podia dizer isso, porque Francisco já era o espírito de escola. Então ele diz: Francisco, vai reerguer a minha igreja, porque ele tinha já condições para isso. Era o espírito a quem ele entregou os cuidados à mãe dele. Então, a gente, né? O único dos 12 que não foi martirizado, morreu de morte natural. Então, a gente já vai perceber. Então, Francisco não teve Saulo, Saulo, porque me persegues. Foi Francisco, vai reerguer a minha igreja. Ele não entendeu bem na hora, porque ainda estava envolvido no mundo da materialidade, mas depois ele também percebe. Ele percebe e vai reerguer a igreja, né? E desde então, Agostinho se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho.
Uma das confissões de Santo Agostinho, quem conhece o livro Confissões, que demonstra o clarão de sua elevação espiritual, após ter perdido a mãe dele, que foi canonizada a Santa Mônica, ele diz: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Foi predição da doutrina dos espíritos. Então, ele, como bispo, ele tem essa ideia, já essa noção da vida espiritual, da vida futura, né? Allan Kardec esclarece em nota que Santo Agostinho não vem destruir aquilo que edificou. Ele era um bispo. Aí a pessoa vai dizer: ele vai agora destruir tudo aquilo que ele, como padre da igreja, edificou? Não, ele não vem. Ele passou a ver com os olhos do espírito o que não via como homem. Então, ele não veio: não, eu durante 30 anos fui padre, arrasa tudo isso, joga fora. Agora é a visão do homem espiritual, do espírito. Não, ele não vem destruir. Lembra que Jesus falou? Eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim dar cumprimento. Agostinho também não veio destruir aquilo que ele pregou como padre. Ele apenas passa a ver agora, com os olhos do espírito, o que ele não via como homem. Sua alma, liberta agora, entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Porque agora ele se encontrou a verdade. Ele encontrou o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus, na sua pureza total. E aí ele começa a perceber, né, a verdadeira vida, o verdadeiro Evangelho, o que Jesus quis dizer quando esteve aqui e deixou a regra áurea: ama a Deus sobre todas as coisas e ao homem como a ti mesmo. Tanto é que, assim como Saulo, que ambicionava um posto de destaque dentro da religião judaica, porque o sonho de Saulo era ser o quê? O grande sacerdote judaico, né? Esse era o sonho dele. Tanto que, quando Gamaliel vai conversar com ele, diz assim, depois que Estevão morre: para de perseguir os homens da casa do caminho, que eu me aposento e dou meu lugar para você. Porque Gamaliel era um grande líder. Ele, no início, se faz um pouco difícil. Não, aqueles homens são pecadores, eu vou destruí-los. Mas Gamaliel conhecia o seu pupilo e diz: você poderá ser um homem poderoso. Eu vou me aposentar. Aí ele pensa: tá bom, eu vou aceitar a sua recomendação. Mas tem uma coisa: esses homens têm que ir embora. Eu vou deixá-los viver. Esse era o grande sonho dele. Qual era o grande sonho do bispo de Hipona? Era ser papa. Era ser um grande líder da Igreja Católica. Quando ele encontra a verdade, essa ambição dele acaba. E ele não passa de um bispo. Ele não vai ser cardeal, ele não vai ser papa. Ali ele fica. Entendeu? Como Paulo. Como Saulo. Ou melhor, Paulo, que abdicou de tudo aquilo para ser o discípulo de Jesus, né? E a mesma coisa com ele. Então, aquela ambição, né, de crescer dentro da igreja, desaparece. E ele passa a ser o quê? Um trabalhador de Jesus, né? Então, a alma dele se liberta dessas questões materiais, dessas ambições, do egoísmo humano, e ele entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. E tem essa mensagem dele, né, de Santo Agostinho, se comemora todo um relevo dia 28 de agosto. Ele diz: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então é preciso ter paciência, né, com os homens no nosso caminho, para que a gente possa ir aos poucos crescendo, né, adquirindo esse conhecimento, né, e alcançando, né, se tornando aquele espírito que o Senhor tem certeza que nós seremos, espíritos puros, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de Deus. Então é preciso esse conhecimento, essa lei divina, a exemplificação dessa lei divina
E seguindo o exemplo desses homens, Saulo, Agostinho, Francisco, né, que se entregaram a essa verdade ao Evangelho, abdicando de toda essa materialidade, né, que o mundo tem a oferecer para todos nós, ainda espíritos imperfeitos, e que nós nos apegamos com tal força a ela, né? Então, a gente encerra aqui o nosso estudo, né, da noite de hoje, agradecendo aos irmãos que ficaram conosco até esse horário, e que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos do Evangelho, item 10 e 11, aplicando na nossa vida, para que a gente possa, a exemplo dos grandes espíritos, exemplificar esse Evangelho. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Então, agradecemos a Rose por esse estudo, por essas reflexões. Realmente, cada vez que a gente estuda, a gente vai descobrindo. Não sei se você reparou, de vez em quando meus olhos brilhavam, porque acendia uma luz, né? Em todas essas reflexões, dentro do que a gente tem estudado, dentro do que a gente tem percebido, e com certeza nos afaga o coração, nos consolando e nos animando a nos melhorarmos, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece da noite de hoje. Pode ser, Maria Inês? Agradecendo ao nosso Pai por mais uma... Jesus amado, felizes e agradecidos mais uma vez por tanto aprendizado, tanto ensinamento, um bálsamo em nossas vidas, esses estudos que fazem que nós possamos compreender o quanto somos ainda frágeis, que precisamos ainda exemplificar a cada dia o Evangelho de Jesus, sendo mais humilde, mais edificando dentro de nossas vidas, no nosso interior, através do nosso exemplo, através da nossa ainda pequenez, mas crescendo verdadeiramente que somos em espírito, para que assim alcançarmos verdadeiramente a plenitude, o que gostaríamos muito de ser, né? E fazendo o nosso melhor que pudermos, desde que estamos aqui. Agora, já entendendo, compreendendo, assimilando e, acima de tudo, aplicando em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Gratidão, nossa amiga Rose, pelo bálsamo nos dado hoje, por tanto aprendizado, por tanta reflexão, pelo esse estudo que nos conduz à verdadeira vida, que ainda alcançaremos, mas desde agora temos que obrar para isso. Graças a Deus, gratidão. Graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos a presença de todos e nos despedimos aqui, pedindo a Deus que abençoe a todos nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Rose.